falar em educação inclusiva é lidar com um desafio. Nós podemos começar assim a nossa sessão, né? E por quê? Porque é um tema que vem à mente quando pensamos em direito, quando pensamos em justiça social. Considerando que estamos no Brasil, isso é um desafio. Mas como profissionais da educação, né, que somos, lidamos diariamente com o quê? Com desafios. Né? E se não gostamos de desafios, e pior, de enfrentá-los, sinto muito, né? Não devemos ser professores, né? Eu acho que começa daí a nossa sessão formativa, começa a partir dessa grande questão. Nós somos profissionais da educação, lidamos com desafios e falar de educação inclusiva, que é falar em educação para todos, é falar, é pensar, é lidar com desafios. E quando, né, falamos em educação, falamos de quem, né? Quando falamos em educação inclusiva, falamos de um público em específico? Não. Falamos de todos nós, né? Então, você, Crislane, por exemplo, precisa de uma educação inclusiva? Sim. Né? Mas você não é cega, você não é surda, você não tem um transtorno de aprendizagem, você não tem uma deficiência física que faça com que você tenha necessidade, por exemplo, de usar cadeira de rodas. Então, qual é o caso? Você precisa de educação inclusiva? Aí é que está. A educação inclusiva, a escola inclusiva, não é para um público específico. E nós vamos ver o porquê, né, aqui e agora, certo? Mas se a escola, né, inclusiva, ela é para todos, como é que nós vamos dar conta de tantas especificidades dos sujeitos? O que devemos fazer primeiramente? Né? É preciso, primeiramente, pensemos, né? É preciso que mudemos inicialmente nossas próprias posturas, porque do contrário, continuaremos tendo uma larga legislação, como nós vamos ver aqui, né? Vamos ter uma legislação robusta, mas como letras mortas, né? Letra morta. Por quê? Nós vamos ver que como políticas públicas nós estamos bem servidos, mas em termos de postura das pessoas perante o outro, aí nós vamos ver alguma diferença, certo? Então, para lidarmos com o outro dentro de uma perspectiva inclusiva, nós precisamos pensar na nossa postura diante do outro, tá? E de modo geral, para que serve a educação? Se nós vamos tratar de educação inclusiva, nós precisamos pensar para que serve mesmo a educação. Eu preciso ter respostas para isso, para organizar e estruturar melhor as ações que eu vou levar adiante na minha escola, certo? E aí nós vamos ver, isso é com base em estudos, com base em pesquisas, tá? Que os estudos vão mostrar o seguinte, que a educação ela serve para muita coisa, né? Ela serve, por exemplo, para o desenvolvimento pleno das pessoas. Então, as pesquisas mostram isso a partir de tanto de estudos bibliográficos quanto de pesquisas empíricas. O que as pessoas dizem a respeito da educação? Não é? Serve para o pleno desenvolvimento das pessoas, mas ela serve para outras razões. Por exemplo, em uma pesquisa da CNI, mostrou que cerca de 89% das pessoas entrevistadas afirmavam, acreditavam que a má qualidade do ensino prejudicava o desenvolvimento do país. Ou seja, a educação ela serviria para desenvolver bem as pessoas, mas também para ajudar os países a se desenvolverem. E a educação, ela serve para algo mais? Serve. Ela serve de forma macro para desenvolver o país, mas ela serve de modo específico para o desenvolvimento do sujeito como pessoa e como profissional. Então, ela serve para a qualificação profissional. E essa qualificação profissional de formas as mais variadas. Nós temos o exemplo aí, o caso, nesse slide 8, o caso do aluno aí no Maranhão, que ele está numa escola estadual, numa escola da rede pública, tratando da sua qualificação profissional. É um jovem que está iniciando a vida. Mas nós temos outro exemplo, como esse, vários outros, que demonstram diferentes modalidades de qualificação. Nós estamos vendo aí os queridos professores aí de Laje, da Bahia, recebendo o seu certificado, da Prefeitura de Laje, como fruto da participação no programa de qualificação continuada. Ou seja, existe uma formação
Existe já um campo de atuação profissional no qual esses profissionais estão atuando, mas eles estão buscando formação continuada. E isso é educação. Né? Mas a educação, ela serve para mais coisas ainda. Né? Ou seja, ela tem sua influência no âmbito micro e no âmbito macro. Né? E é por isso que ela serve, a educação serve, para que as pessoas possam mudar o mundo. O que é que nos dizem essas imagens, por exemplo? Né? O que é que a garotinha nos diz? Ela diz o seguinte, o meu vizinho fofocava sobre a minha vida. Não fofoca mais. Ana? Quer dizer, ela tem uma formação, né? Ela tem uma determinação que o olhar dela não nega. Claro que isso é um meme, né? Nós estamos trazendo como ponto de partida para nossas reflexões sobre o que os sujeitos são capazes de fazer. Né? As tomadas, né, de decisões do sujeito, o que eles têm, né, feito diante daquilo que ele enxerga no outro, em termos de relações humanas. Então, o vizinho fofoca, agora eu quero ver o bendito continuar fofocando sobre a minha vida. Né? E na outra imagem, o que é que nós temos? Né? Nós temos uma mesma situação, mas vejamos, uma mesma situação, mas vista de diferentes formas pelos sujeitos que estão, né, diante da situação. Então, nós temos um profissional que está cuidando da limpeza da cidade, e aí, diante dele, tem uma mãe e um filho. O que é que a mãe diz diante daquela situação para o filho? Se você não estudar, vai acabar que nem ele. Quer dizer, ela coloca, né, com um sentido negativo, né, a ação daquele profissional e que o filho dela tem que seguir uma outra orientação que não aquela que estaria, na interpretação daquela mãe, numa condição inferior. Né? E aí nós temos uma outra mãe com a sua filha que olha para a situação e diz, se você estudar bastante, vai poder melhorar o mundo para ele. Quer dizer, uma interpretação diferente, né, que uma outra mãe tem e que, como dizia Adorno, né, cuida, né, de um processo de humanização, né, das futuras gerações por meio de um processo educativo, humano, emancipador. Então, não é só a escola que educa, a família educa, a sociedade educa e a forma, a maneira como nós educamos faz com que nós possamos ser sujeitos capazes de mudar o mundo para melhor. Né? Senão, nós podemos mudar o mundo para pior, né? Como a garotinha aí, supostamente, né? Porque é um meme fez. Né? Quer dizer, a forma como nós conduzimos o processo formativo das futuras gerações pode ser uma forma que vai levar, né, a educação transformadora voltada para a melhoria da qualidade de vida, né, de todos nós. Mas a educação, ela serve para mais coisas, para muito mais coisas. Né? A educação, ela serve para que as pessoas possam conviver em sociedade. Né? O que dizia, por exemplo, o Georges Duhamel. Né? O Duhamel dizia o seguinte, que o homem é incapaz de viver só e é incapaz também de viver em sociedade. Então, a dificuldade, muitas vezes, que os seres humanos têm de convivência a partir do quê? Das diferenças, da diversidade. Como é que se convive no âmbito da diversidade? Isolados, como seres humanos, nós não vivemos. Agora, é claro que no decorrer das nossas vidas, né, nós vamos passar por diferentes experiências que vão nos levar a uma melhor relação com o mundo, né, que vai também ser fruto do desenvolvimento intelectual, do aprendizado da vida das pessoas. Esse aprendizado faz com que, né, desenvolvamos projetos de vida envolvendo família, amigos, envolvendo membros da nossa coletividade de trabalho, a partir de um trabalho intelectual, de aprendizado, que deve ser relacional. Por isso que a educação, ela serve para que as pessoas possam também conviver em sociedade. Ou seja, a educação, ela serve para muita coisa. Para uma vida de cooperação, de solidariedade, de transformação social, de corresponsabilidade. E quando falamos em educação, falamos da educação formal e da não formal. O foco é sempre o desenvolvimento de todos, em favor de uma justiça social. É para isso
que nós estudamos. E quando falamos em educação inclusiva, a atenção a todos esses aspectos precisa ser considerada.